Olá, tudo bem com vocês? Muito bem, estamos aqui de volta para nós prosseguirmos com os nossos estudos sobre Química Orgânica. Como você já sabe muito bem, eu sou o Nilson Novaes, professor de Química do Instituto Federal de Rondônia, do campus Ji, Paraná, e você é muito bem-vindo para a nossa segunda aula de Química Orgânica. Então, vamos lá. Para essa aula, o que eu separei para vocês aqui? Bom, nós vamos então começar a conversar sobre as cadeias carbônicas. Lembra na aula passada a gente fez um estudo do carbono. Eu mostrei para você um pouquinho da história da química orgânica. A gente verificou algumas classificações do carbono. Agora a gente vai partir para a cadeia carbônica, ok? E o que eu preciso que você saiba sobre as cadeias carbônicas? Bom, a gente vai aprender hoje a representar e a classificar as cadeias carbônicas. Então, eu tenho diversas maneiras de representar uma cadeia carbônica e diversas maneiras de classificar uma cadeia carbônica. E a gente vai aprender isso hoje, beleza? Então, vamos lá. Fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai entender. Isso aqui é bem tranquilo, ok? Bom, dando seguimento aqui, então, nós vamos começar a nossa aula falando sobre a representação das cadeias carbônicas. Bom, eu vou te contar 3 modos principais de representar uma cadeia carbônica, ok? Bom, a primeira forma eu chamo de forma completa, onde todos os constituintes da molécula vão ficar evidentes para mim. Carbono, hidrogênio, qualquer outro elemento que esteja na cadeia. Então, tomando como exemplo aqui, eu estou colocando para você uma cadeia carbônica representada aí, onde ela está com todos os seus elementos de maneira evidenciada, os carbonos e os hidrogênios no caso, certo? Então, você observa que eu tenho aqui mostrando as ligações dos carbonos com os carbonos, ligação do carbono com o hidrogênio, e essa então é a forma completa. Já adianto para você, essa forma aqui é a menos utilizada. Por quê? Porque ela é meio que tem uma grande poluição visual aqui. Então é muita informação. Agora, como é que a gente pode melhorar esse aspecto aqui? Aí nós temos a forma condensada. O que é a forma condensada? Os hidrogênios eles vão ser condensados próximos aos carbonos em que estão ligados. Então presta atenção comigo aqui, ó. Eu já vou colocar aqui a estrutura para você e a gente vai entender como é que nós chegamos nisso aqui. Olha já como melhora bastante visualmente. Então olha só, nesse primeiro carbono aqui, ó, eu tinha 1, 2, 3 hidrogênios. Consegue ver comigo aqui? Então esses 3 hidrogênios, ó, foram condensados aqui próximo desse carbono. Belezinha? Conseguimos compreender? Bom, e assim a gente segue para os outros carbonos também dessa molécula. Então, ó, eu tenho aqui, ó, novamente 3 hidrogênios. Então, estou condensando esses 3 hidrogênios aqui, próximo desse carbono. Nesse carbono aqui eu não tenho nenhum hidrogênio, então segue sem nenhum hidrogênio. No terceiro carbono aqui eu tenho apenas um hidrogênio. Então, esse hidrogênio foi condensado aqui. O mesmo ocorre para o próximo carbono. Então, um hidrogênio condensado. Esse carbono de cima aqui, novamente, tem 3 hidrogênios. Então, 3 hidrogênios condensados próximo do carbono. E o último carbono, da mesma forma, tem 3 hidrogênios. Então, os 3 hidrogênios foram condensados aqui. Ok? Bom, quero chamar a sua atenção para um detalhe. Perceba que esta ligação aqui, ó, que está evidente para nós, é uma ligação do carbono com o carbono. Então, quando eu coloco o hidrogênio aqui, ó, o hidrogênio está condensado, mas esta ligação que é mostrada para nós aqui, ela não é a ligação do hidrogênio, é uma ligação do carbono com o carbono. Aqui acontece a mesma coisa. Ó. Essa ligação aqui mostra a ligação desse carbono com esse outro carbono. Tá? Então, cuidado com isso aqui. Outra coisa que você pode também estar em dúvida é isso aqui. Ó. H3C ou CH3? Pessoal, tanto faz. Aqui é uma maneira de representar, de maneira que nós estamos começando o carbono. Se eu coloco H3C, fica melhor de eu representar a ligação carbono-carbono. Ok? Mas se você quiser colocar CH3 também, não vai fazer diferença nenhuma. Porque
porque esta ligação aqui é uma ligação entre carbonos, belezinha? Nós estamos omitindo as ligações dos hidrogênios quando eu condenso ele aqui próximo do carbono. Belezinha? Então, forma completa, forma condensada. E agora tem uma maneira de simplificar mais ainda, que é uma das maneiras mais utilizadas para representar principalmente aquelas moléculas muito grandes, que eu vou chamar de forma bundline, ou vulgarmente aí eu posso chamar também de bastão ou forma zigue-zague, mas é mais correto nós usarmos o termo bondline, ok? Bom, como é que é então essa forma bondline? Os hidrogênios eles serão omitidos, tá? Eles não vão ser representados. A gente sabe que eles estão lá, mas nós não vamos representá-los. Os carbonos serão representados pelos encontros de semi-retas e extremidades vazias dessas semi-retas. Bom, e aí eu já te conto o porquê desse zigue-zague. Nós vamos representar essa cadeia em formato zigue-zague. Então, por isso que é muito comum nós acharmos essa representação com o nome de forma de zigue-zague, tá? Calma, não desespera não, daqui a pouquinho você vai entender como é que é. Os outros elementos, diferente de carbono e hidrogênio, serão evidenciados. Então vamos lá. Eu vou pegar aquele mesmo composto que eu acabei de te mostrar, que está na forma condensada, e vou passar ele agora para a forma zigue-zague. Então preste atenção comigo aqui. Perceba que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, esses carbonos eles têm que ser representados por encontros de semi-retas, e essas semi-retas vão estar em zigue-zague, e também por extremidades vazias. Então, eu vou colocar a cadeia como ela fica aqui, e depois a gente faz uma análise. Então, presta atenção aqui. Eu saio disso aqui e chego nisso aqui. Como assim? Ó, nós temos aqui, então, as semi-retas. Ó, 1 carbono, extremidade vazia. 2 carbonos. 3 carbonos. 4 carbonos. 5 carbonos. Bom, eu vou trocar a cor aqui e vou fazer de novo para você me entender melhor. Novamente, não se esqueça. Aqui as semi-retas vão estar em zigue-zague. De maneira que eu tenho aqui extremidade vazia, carbono. Encontro de semi-retas, outro carbono. 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. Então tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Perceba que entre esse segundo e esse terceiro carbono aqui, ó, nós temos uma dupla ligação. Então, eu estou colocando um segundo tracinho aqui para mostrar para você que é uma dupla ligação. Também no segundo carbono, nós temos aqui, ó, um outro carbono como ramificação. Então, eu puxei aqui mais uma semi-reta, uma extremidade vazia, me mostrando que eu tenho um carbono. No penúltimo carbono, eu tenho também uma outra ramificação de carbono. E aqui, então, eu tenho mais uma semi-reta sendo puxada aqui. Então, este é o formato bondline. Belezinha? Conseguimos compreender? Vamos para mais um exemplo que eu tenho certeza que você vai entender legal. Beleza? Vamos lá. Então, exemplo 2 agora. No exemplo 2, eu vou pegar essa outra molécula aqui que está na forma condensada e vou passar essa outra molécula aqui para o formato de bondline. Então vamos lá, vamos fazer aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Vamos lá, vou tentar fazer aqui com você na mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, ó, extremidade vazia, um carbono, um encontro de semi-retas, outro carbono, 3, 4, 5, 6, 7. Vai desculpando a minha coordenação aqui, que ela é ótima, né? Bom, no segundo carbono nós temos aqui um grupo OH. Então, vou representar aqui o grupo OH. Perceba que entre o terceiro e o quarto carbono nós temos uma ligação dupla. Então, entre o terceiro e o quarto carbono, uma ligação dupla.
Vou colocar um tracinho a mais aqui para a gente representar isso. Bom, aqui no quinto carbono eu tenho uma ramificação com 2 carbonos. Então aqui, 1, 2, 3, 4. No quinto carbono eu tenho uma ramificação com 2 carbonos. Então 1 carbono, 2 carbonos. Pronto. Saímos da forma condensada para a forma em zigue-zague. Ok? Então eu vou representar essa cadeia aqui. Eu já fiz ela aqui de forma digital. Eu vou mostrar para você como é que ela ficou. Então nós temos aqui a forma bond line. Belezinha? Bom, eu sei que nesse primeiro momento pode parecer confuso, mas praticando eu tenho certeza que você vai conseguir entender belezinha isso. Ok? Bom, então esses são os formatos que eu posso representar a cadeia. Eu posso representar na forma completa, que não é muito utilizado por causa da poluição visual. Eu tenho a forma condensada, que é legal, já dá uma visualização boa. E a forma bond line, que é a forma mais simplificada que eu tenho, que é bastante usada. Ok? Bom, então vamos lá. Prosseguindo aqui. Vamos classificar as cadeias carbônicas agora. Presta atenção comigo aqui. Primeiro eu vou te mostrar que existem 2 grandes grupos, a cadeia aberta e a cadeia fechada. Bom, aqui, pessoal, dispensa explicação. A cadeia aberta, também chamada de acíclica ou alifática, atenção a esses termos. Cadeia aberta, acíclica ou alifática. Pode aparecer os 3 nomes para a mesma coisa. Então, a cadeia aberta ela tem várias extremidades, né? Já a cadeia fechada, ela é cíclica. Então, eu tenho aqui um ciclo, né? Onde eu não consigo determinar aqui onde é um começo, onde é um final dessa cadeia. Ok? Então, um ciclo aqui. Belezinha? Então, cadeia aberta e cadeia fechada. Agora nós temos subclassificações para cadeia aberta e subclassificações para cadeia fechada. Vamos começar com as cadeias abertas. A cadeia aberta ela pode ser ainda classificada em cadeia normal, também chamada de cadeia reta, que é quando eu tenho apenas carbonos primários e secundários. Bom, o que é um carbono primário e o que é um carbono secundário? Nós já vimos isso na aula passada. Carbono primário é aquele que está ligado a apenas um outro carbono. Carbono secundário ligado a 2 outros carbonos. Belezinha? Ok. Então, olha aqui essa minha estrutura. Perceba que eu tenho aqui carbono primário, carbono secundário novamente, carbono secundário novamente, carbono secundário novamente, e aqui um outro carbono primário. Então você observa comigo aqui que eu tenho apenas carbonos primários e carbonos secundários nessa estrutura. Toda vez que você verificar essa situação, você pode classificar essa cadeia como sendo uma cadeia normal ou ainda pode chamar também de cadeia reta. Beleza? Bom, além de cadeia normal, eu tenho a cadeia ramificada. A cadeia ramificada ela vai apresentar pelo menos um carbono terciário ou pelo menos um carbono quaternário. Beleza? Então vamos lá. Olha o exemplo aqui. Perceba que eu tenho aqui carbono primário, né? Nas extremidades sempre é carbono primário. Já vou marcar logo aqui. Agora, este carbono aqui, ele está entre 3 carbonos. Se ele está ligado aqui a 3 carbonos, ele é um carbono terciário. O outro carbono também está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Então, também é um carbono terciário. Esse de baixo aqui está ligado a 2 carbonos, é secundário. Esse próximo aqui está ligado a 1, 2, também é um carbono secundário. Então, perceba que eu tenho aqui, 2 carbonos, aliás, né? 2 carbonos terciários. Então, se eu tenho pelo menos um, já posso dizer que eu tenho uma ramificação. Então, cadeia ramificada. Então, para eu considerar a cadeia ramificada, essa ramificação tem que ser ramificação de carbonos, ok? Então, tá aqui, ramificação de carbonos. Belezinha? Então, de novo, a cadeia pode ser aberta ou pode ser fechada. Se a cadeia for aberta, ela pode ser normal ou pode ser ramificada. Uma outra classificação para cadeias abertas é cadeia saturada ou cadeia insaturada. Cadeia saturada apresenta somente ligações simples entre carbonos. Então, olha aqui essa minha cadeia. Você observa que todas as ligações aqui são ligações simples.
então eu vou dizer que essa cadeia é uma cadeia saturada. Já a cadeia insaturada, ela vai apresentar pelo menos uma insaturação, ou seja, pelo menos uma ligação dupla ou tripla. Agora tem que ser o quê? Entre carbonos. Belezinha? Então olha o exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui uma ligação dupla entre carbonos, o que é suficiente para eu dizer que essa cadeia é uma cadeia insaturada. Beleza? Então vamos lá, cadeia aberta, cadeia fechada. Cadeia aberta pode ser normal ou ramificada, saturada ou insaturada. Mais uma classificação. Então aqui, ó, novamente eu tenho aqui um outro exemplo, já com a cadeia tripla, com a ligação tripla, para te mostrar que também é insaturada, ok? Mais uma situação aqui agora. Cadeia homogênea ou cadeia heterogênea. A cadeia homogênea é aquela que não apresenta heteroátomo. Então, olha aqui essa cadeia. O que é heteroátomo? Vamos pegar aqui no sentido da palavra. Hétero é diferente. Então, é um átomo diferente. Diferente de quem? Diferente de carbono e de hidrogênio. Então, o heteroátomo, ele é um átomo que ele é diferente e ele vai estar aonde? Ele vai estar entre carbonos. Belezinha? Nós temos aqui, então, uma cadeia homogênea, né? Aquela que não apresenta heteroátomos, e a cadeia heterogênea ela vai apresentar heteroátomo. Como eu dizia para você, hétero é diferente. Então, um átomo diferente. Diferente de quê? Diferente de carbono e de hidrogênio. Então, olha só a diferença entre essas duas cadeias. Aqui eu tenho segmentos, ó, somente de carbonos. Ó, carbono, 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 carbono. Aqui você já observa que eu tenho carbono, 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 opa, oxigênio, carbono, carbono. Então perceba que aqui, ó, eu quebrei a minha sequência de carbono, carbono. Então quando eu tenho esse tipo aqui de situação, eu vou chamar esse átomo aqui de heteroátomo. Ou seja, o heteroátomo nada mais é do que um átomo diferente de carbono e hidrogênio que vai quebrar essa sequência de carbono, carbono. Ok? Então, para a gente não esquecer, heteroátomos são átomos que não são de carbono nem de hidrogênio e se encontram entre dois ou mais átomos de carbono. Então, pode ser oxigênio, pode ser, por exemplo, nitrogênio, enxofre, ok? Depende aí da minha situação. O mais comum de aparecer para nós aqui é oxigênio e nitrogênio. Conseguimos compreender, pessoal? Tranquilinho? Então vamos lá, de novo, recapitulando. Cadeia pode ser aberta ou pode ser fechada. A cadeia aberta ela pode ser normal ou ramificada. Pode ser saturada ou insaturada. Pode ser homogênea ou heterogênea. Ok? Bom, agora a gente vai para a classificação das cadeias fechadas. Cadeia fechada ela pode ser subclassificada em alicíclica ou aromática. Alicíclica são cadeias fechadas diferentes do anel benzênico. Bom, o que é esse anel benzênico? Já coloquei logo aqui embaixo. Um anel benzênico é uma estrutura cíclica composta de 6 carbonos e 6 hidrogênios, com ligações duplas e simples alternadas entre os carbonos. Então vamos lá. Estou colocando exemplo para você aqui. Ó. Esses dois exemplos aqui. Tem 6 carbonos? Esse primeiro aqui? Não. Ele é uma estrutura que tem 5 carbonos. E aí nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios. Então C5H10. Então nós não temos C6H6. Já essa outra estrutura aqui, ó, tem 6 carbonos. Então C6. Agora quantos hidrogênios? Lembrando, né, que eu sei a quantidade de hidrogênios porque o carbono faz 4 ligações. Então basta ver o que está faltando. Está faltando uma ligação aqui, outra ligação aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, C6H10. Bom, você percebe então que a fórmula está diferente. Então isso aqui não é um anel benzênico, eu também não tenho ligações duplas e simples alternadas. Então eu tenho aqui um composto de cadeia fechada, que eu vou classificar como cadeia fechada do tipo alicíclica. Agora, a aromática é quando eu tenho um anel benzênico. E o que é o anel benzênico?
é uma estrutura cíclica com 6 carbonos e 6 hidrogênios com ligações duplas e simples alternadas. É isso aqui, ó. 6 carbonos, 6 hidrogênios com ligações duplas e simples alternadas. Bom, eu tenho 3 maneiras de representar isso. A forma completa, né? E eu tenho aqui também esse outro formato, que é o formato bond line, onde você verifica que eu tenho aqui 6 carbonos, 6 hidrogênios com ligações simples e duplas de maneira alternada. Acontece que essas ligações duplas elas ficam migrando em algo que nós chamamos de hiperconjugação ou ressonância. Tá? O termo mais moderno é hiperconjugação. Então, como essas ligações ficam aqui migrando, também é aceitável que eu represente o anel benzênico dessa maneira aqui, ó, com um círculo. Pelo amor de Deus, esse círculo aqui não é um oxigênio não, tá? Esse círculo aqui, ó, é para dizer que eu tenho ligações duplas e simples alternadas e que elas ficam migrando o tempo todo. Então, qualquer um dos 3 jeitos que eu representar é a mesma coisa. Qualquer um desses 3 aqui vai ser o anel benzênico. Belezinha? Tranquilo? Então, se a cadeia for desse jeito aqui, ela é aromática, né? Se tiver esse anel benzênico aqui, ela é aromática. Se não tiver, se uma cadeia fechada diferente dessa estrutura que eu estou te mostrando aqui, ela vai ser chamada de alicíclica. Bom, as aromáticas elas podem ser classificadas em mononucleadas, quando tiver só um anel benzênico, só um núcleo benzênico, ou polinucleadas, quando tiver mais de um, né? 2 ou mais. Então, eu tenho aqui, ó, núcleos condensados, ou eles também podem ter núcleos isolados. Então, eu posso dizer que eu tenho uma cadeia fechada aromática, mononucleada ou polinucleada. Se for polinucleada, pode ter núcleo condensado ou núcleo isolado, tá? Que são os núcleos separados. Belezinha? Bom, e a cadeia fechada alicíclica? A cadeia fechada alicíclica ela também pode ser classificada em homogênea e heterogênea. Só que a gente vai mudar o nome aqui um pouquinho para homocíclica. Então, aqui é a cadeia que não apresenta heteroátomos. Perceba que não tem nada quebrando a sequência de carbonos. Ou ela pode ser heterogênea, que eu vou trocar aqui para heterocíclica, onde eu tenho pelo menos um heteroátomo quebrando aqui a minha sequência de carbonos. Ok? Então, aqui um nitrogênio quebrando aqui a minha sequência de carbono. Belezinha? Tranquilo? Então, assim como as cadeias abertas, nós podemos classificá-las em homogênea ou heterogênea, também podemos fazer isso para as cadeias fechadas. Só vou trocar o nome aqui para homocíclica ou heterocíclica, para ficar mais dentro da nossa classificação. Bom, só te lembrando, os heteroátomos são aqueles átomos que são diferentes de carbono e hidrogênio e estão entre carbonos, estão quebrando a sequência de carbonos. Belezinha? Bom, também posso classificar as cadeias fechadas em saturada ou insaturada. Lembrando, a saturada é aquela que apresenta somente ligações simples entre os carbonos. Então, olha o exemplo aqui. Já a insaturada tem uma ligação dupla ou tripla. Nesse caso aqui, como a cadeia é fechada, nós vamos apresentar apenas ciclos com ligações duplas. Ok? Então, tem um exemplo aqui e outro exemplo aqui para você ver. Então, apareceu ligação dupla na cadeia fechada, eu posso classificá-la também como insaturada. Se tiver somente ligação simples, cadeia saturada. Ok? Bom, é muita informação? É, mas calma. Vamos lá. Ainda tem mais uma coisinha para a gente tratar aqui. Cadeia mista. Eu posso ter uma cadeia que apresenta parte aberta e parte fechada. Olha aqui o exemplo. Então, como é que eu classificaria essa cadeia? Uma cadeia mista. Parte aberta, parte fechada. Belezinha? Bom, para te ajudar, eu estou colocando aqui um esqueminha. Tá? E esse agora é o momento print na tela, belezinha? Se você é meu aluno, vai estar lá na plataforma para você esses slides depois. Se você está visitando aqui essa videoaula, não é meu aluno, esse é o momento print na tela. Está aqui resumido para você as classificações que nós acabamos de fazer. A cadeia carbônica ela pode ser aberta, fechada ou parte fechada e parte aberta, que eu chamo de cadeia mista. A cadeia aberta ela pode ser normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. Já a cadeia fechada, ela pode ser alicíclica ou aromática. Se for alicíclica, eu posso classificá-la também como saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. Lembrando que a gente muda o nome para homocíclica ou heterocíclica. Já a cadeia aromática, ela pode ser mononucleada ou polinucleada. Polinucleada pode ter os núcleos isolados
né? Separados ou condensados, juntos. Belezinha? Tranquilo? Bom, para ver se você entendeu tudo isso que a gente acabou de conversar, que eu sei que é muita informação, então é por isso que você vai ver esse vídeo várias vezes. Então vamos lá. Classifique as cadeias carbônicas a seguir. Então eu tenho 3 cadeias para a gente classificar. Então eu tenho pelo menos 4 classificações para fazer, ok? 4 classificações aqui eu preciso fazer. A essa primeira cadeia, você já vê que ela é uma cadeia o quê? Fechada. Se é uma cadeia fechada, eu tenho que classificar ela em alicíclica ou aromática. Isso aqui não é um anel benzênico. Isso aqui é uma cadeia fechada diferente do anel benzênico. Então aqui eu tenho uma cadeia fechada do tipo alicíclica. Alicíclica. Bom, além disso, observe comigo aqui. Entre carbonos, eu tenho ligação dupla ou tripla? Não. Entre carbonos, não. Se eu não tenho, então eu vou dizer que essa cadeia é uma cadeia saturada. De novo, pessoal, eu sei que você está aí descabelando porque tem uma ligação dupla aqui. Mas essa ligação dupla não é uma ligação entre carbonos. Se ela não é uma ligação entre carbonos, então eu não posso considerar insaturação. Então eu digo que a cadeia ela é saturada, não tem insaturação. E além disso, você está vendo que eu tenho aqui ó, um oxigênio. Mas ele está quebrando a sequência de carbono? Não. Ele não está quebrando a sequência de carbono, ele não está entre carbonos. Então, essa minha cadeia ela é homogênea. Como é fechada, eu vou colocar aqui o termo homocíclica. Belezinha? Pronto, acabou. Olha que esse trem é fácil. Pelo amor de Deus. Vamos lá, próxima. Eu tenho aqui agora uma cadeia aberta. Se essa cadeia é uma cadeia aberta, filho, presta atenção aqui. Olha aqui. Eu tenho só ligação simples entre os carbonos. É o mesmo caso aqui do primeiro exemplo. Essa ligação aqui ela está entre um carbônio e um oxigênio. Então não é uma insaturação. Para ser insaturação tem que estar entre carbonos. Então eu vou dizer que ela é uma cadeia o quê? Também saturada. Da mesma maneira, perceba que aqui ó, não estamos quebrando a sequência de carbonos em nenhum momento. Esse oxigênio, novamente, ele não está quebrando a sequência de carbono. Se ele não está entre carbonos, eu vou também dizer que essa minha cadeia ela é homogênea. Agora, perceba que eu tenho a presença aqui de um carbono terciário e de um outro carbono terciário aqui também. Se eu tenho presença de carbonos terciários ou quaternários, é suficiente para eu dizer que essa minha cadeia é uma cadeia aberta e ramificada. Pronto, acabou. Facinho demais, né? Agora olha aqui. De novo, cadeia aberta. Terceiro exemplo, vamos lá. Cadeia aberta. Beleza. Eu tenho aqui, já de cara eu estou vendo aqui, ó, um carbono terciário. Aqui eu estou vendo de novo, outro carbono terciário. Ó, tá entre 1, 2, 3 carbonos. Então já tenho 2 carbonos terciários também. Se eu tivesse um, já era suficiente para eu dizer que a cadeia é o quê? Ramificada. Tem ramificação de carbono. Vai desculpando a letra aí, filho. Aberta e ramificada. Agora, o que mais que eu tenho aqui? Eu tenho aqui ó, uma ligação dupla entre carbonos. Uma ligação dupla entre carbonos é insaturação. Então, é claro, posso dizer que essa cadeia ela é insaturada. Pronto. Agora, perceba que eu tenho aqui, ó, quebrando a minha sequência de carbonos, eu tenho um oxigênio. Ó, vem carbono, 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 e aí chega aqui um oxigênio. Então, eu tenho um oxigênio entre 2 carbonos. E isso aqui é suficiente para eu dizer que eu tenho uma cadeia heterogênea. Porque nesse caso aqui, esse meu oxigênio está funcionando como um heteroátomo. Ok? Então, uma cadeia aberta, ramificada, insaturada e heterogênea. Belezinha? Tranquilo, pessoal. Facinho demais, né? Vamos lá. 2. Considere a seguinte molécula orgânica representada a seguir. Aqui a moléculazinha. Sobre essa molécula, pede-se sua fórmula molecular. Bom, pessoal, fórmula molecular é a fórmula da molécula. Então, eu tenho aqui carbonos, tenho hidrogênios, já dá para ver que eu tenho também nitrogênios, e eu tenho oxigênios.
Bom, os carbonos, tá fácil a gente verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Aí eu sei que você já está na dúvida aí. Uai, mas aqui não é um carbono. Não, aqui não é uma extremidade vazia. Essa extremidade aqui está ocupada com o nitrogênio. Então ali eu não tenho carbono. Então tira esse trem daqui. Vamos lá. O mesmo acontece aqui, aqui. Então não são extremidades vazias. Então eu tenho 6 carbonos. Ok. Bom, o que mais que eu tenho aqui? Tem que procurar os hidrogênios. Então vamos lá. Aqui eu já vejo 2 hidrogênios. Então 2 hidrogênios aqui. Perceba que esse carbono aqui está fazendo 2 ligações. Então mais 2 para completar os hidrogênios. Então 1, 2. Então beleza. Aqui está faltando uma ligação. Aqui está faltando 2. Aqui está faltando 2 também. Aqui falta uma. Nesse carbono aqui não falta nenhuma, que já está com as 4. Mais 2 hidrogênios aqui, mais um hidrogênio aqui, mais um hidrogênio aqui. Então vamos contar esses hidrogênios agora. Então 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, mais um aqui, 14. 14 hidrogênios. Nitrogênio está aqui, ó, tem 1, 2. 2 nitrogênios. Oxigênio, 1, 2, 3 oxigênios. Então, a nossa fórmula molecular é C6H14N2O3. De novo, eu sei que a grande dúvida está aqui no hidrogênio. Basta você lembrar que o carbono ele faz 4 ligações. O que tiver faltando é de hidrogênio. Não esquece disso, tá? Número de carbonos secundários. Bom, pessoal, seguinte, carbono aqui ligado a um carbono só, ele é primário. Então, já vou colocar aqui, ó, esse carbono é primário. Esse primeiro carbono aqui também ele é primário, que está ligado só a um carbono. Se você notar comigo aqui, ó, todos os outros estão ligados a 2 carbonos. Ó. Esse aqui é secundário, que está ligado a outro carbono. Lembrando, esse outro ligante aqui, ó, é oxigênio, não interessa. Para eu classificar, eu preciso procurar carbono. Então, 2 carbonos ligados a ele, secundário. O mesmo para esse carbono aqui, o mesmo para esse outro carbono aqui, o mesmo para esse outro carbono aqui, de novo, ó. O terceiro ligante aqui é nitrogênio, não me interessa, eu quero saber quantos carbonos. Então, se são 2 carbonos, ele é secundário. E esse último aqui eu já classifiquei em primário. Então, quantos carbonos secundários eu tenho? 4. Então, respondendo aqui, 4 carbonos secundários. Aí, beleza? Classificação da cadeia. Bom, eu estou vendo ali que essa cadeia é uma cadeia aberta. É uma cadeia que só apresenta carbono primário e secundário. Então, eu já vou colocar que ela é uma cadeia normal. Ela não é ramificada. Lembra, para ser ramificada, a ramificação tem que ser de carbono. Normal. Eu não tenho ligações duplas nem triplas entre os carbonos, então eu tenho uma cadeia saturada. E não tem nenhum heteroátomo aí quebrando a minha sequência de carbonos, então também ela é homogênea. Pronto. Então eu tenho uma cadeia que ela é aberta, normal, saturada e homogênea. Belezinha? Tranquilo? Pessoal, chegamos ao final da nossa segunda aula. Eu espero que você tenha compreendido. Assista esse vídeo quantas vezes for necessário. Não deixe de pesquisar mais sobre o assunto. Permaneceu dúvida? Entre em contato comigo pelos canais oficiais ou pelo nosso encontro semanal. Beleza? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!